Olá, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou feliz por mais uma manhã. Deus, na sua infinita misericórdia, permitir que eu esteja aqui com você para juntos aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E hoje, segunda-feira, imagino que sempre as pessoas reclamam que segunda-feira é muito difícil para encarar a semana, o começo da semana. É sempre muito difícil para retomar a rotina, para voltar ao trabalho, para voltar à rotina diária. E é fato que muitos de nós pensamos assim. Mas nesta manhã eu quero falar com você sobre um ânimo para encarar essa segunda-feira e essa semana de maneira certa, né? Um alimento que vai fortificar você para vencer esta segunda-feira e esta semana em paz, na presença do Senhor. Eu quero chamá-lo para meditar comigo aqui no livro de João, no capítulo de número 6, a partir do verso 32. E disse Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. E é interessante pensar em Jesus como essa fonte de alimento para as nossas vidas, diariamente. Nós não podemos ter, assim como o pão, a comida, nós temos aí 3 ou 4 refeições diárias, a nossa vida espiritual também precisa ser alimentada. E a nossa saúde espiritual depende deste alimento que é Jesus Cristo. E parece que essa declaração que Jesus faz sobre ele ser o pão da vida pode ser até uma declaração tida para muitos como simples. Mas não é tão simples o que Jesus está fazendo. A real situação ali é que Jesus estava falando de algo que era muito conhecido por todas as pessoas que estavam ouvindo a ele, ouvindo as suas palavras naquele lugar. Jesus usou o pão como ilustração porque todos estavam muito familiarizados com isso e eles entendiam o que Jesus estava falando. Então, se nós entendermos o que os ouvintes de Jesus entenderam e conheciam sobre o pão, nós também vamos compreender o impacto desse ensinamento de Jesus, que é a afirmativa: eu sou o pão da vida. E aí eu quero fazer esse comentário com base em 4 afirmações que o James Boyce fez. Ele diz que nesta passagem, nesta mensagem, há 4 afirmações importantes que Jesus faz. Em primeiro lugar, ele diz que o pão é necessário para viver. No tempo de Jesus, o pão era ainda mais essencial do que hoje, porque costumava ser o componente básico e o único da dieta de todas aquelas pessoas, ou da grande maioria daquelas pessoas. Sem o pão, o homem morreria. Em segundo lugar, ele destaca que o pão é adequado para todos. Em outras palavras, o pão é algo que quase todas as pessoas no mundo podem comer. E, de fato, eles comem isso, E em terceiro lugar, ele diz que o pão deve ser comido diariamente. O que ele quer afirmar com isso? Não basta comer uma refeição apenas no domingo e esperar durante toda a semana para voltar a ter uma nova refeição e acreditar que você estará alimentado durante todo aquele período, porque não vai estar, não é mesmo? Em quarto lugar, ele vai dizer que o pão produz crescimento. Sem a nutrição devida, o corpo não se desenvolve de forma apropriada. Então, considerando que todos os ouvintes de Jesus tinham esse conhecimento e entendiam essas verdades sobre o pão, a reivindicação que Jesus fez de ser o pão da vida era de fato surpreendente e não tão simples como nós podemos interpretar. Em outras palavras, Cristo reivindicou ser a fonte da vida e, por extensão, implicava que sem ele todos morreriam. É isso que Jesus está dizendo a todas aquelas pessoas.
Posteriormente, ele declarou ser adequado para todos, capaz de atender às necessidades de todas as pessoas, rico ou pobre, jovem ou idoso, judeu e gentil. Jesus é a fonte de alimento. Ele é quem vai te dar ânimo para enfrentar o dia a dia, a semana, essa segunda-feira que talvez você esteja até desanimado, preocupado. Como vai ser essa semana? Hoje eu não acordei tão bem. Jesus Cristo é o pão que vai te alimentar. Creia em Jesus Cristo, confie em Jesus Cristo, alimente-se diariamente em Cristo, o pão da vida. Na palavra dele, encontre ânimo na palavra dele, e ele o fará vencedor, porque ele é o pão da vida. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Você tenha uma semana de paz e de alegria na presença do Senhor. E eu espero você em nossa próxima devocional, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um grande abraço e até lá.